E aí, família? Família problemática, família abençoada, família cansada, família esgotada. Essa é a voz desse lá, mais um programa ao vivo. Estou aqui na Bahia, a Bahia, terra de todos os santos, igual diz os escritores. Por que ele escreveu esse? Todos os santos, porque tem, é mística, tem religião de todos os santos, né? Todo mundo tem sua liberdade de cultuar o Deus seus, né? Me fez lembrar agora quando Paulo foi convidado pelos fariseus aí pegar no Aeropálago. O que é Aeropálago, pastor? Aeropálago era uma praça onde só pregaria os sábios, os doutores da lei. Aí os santos seus, para zombar de Paulo, convidou para ir para o Aeropálago pregar lá. Disseram assim, vamos zombar dele, que lá só pregam homens sábios. A Paulo, chegando naquela praça do Aeropálago, encontrou tudo fechado, tudo cheio de gente, os palanques tudo tomado, pregadores internacionais da época, homens sábios, e o povo tudo ouvindo e aplaudindo aqueles sábios falar. Falar abobrinha, né? Quando não fala de Deus, fala abobrinha. Aí Paulo olhou para um lado, olhou para outro, eles vão ver agora, ficaram imaginando eles, o que Paulo vai falar no meio dos sábios. Aí Paulo olhou assim e viu um palanque que tinha assim, o Deus desconhecido. Aí falou assim, aqui que eu vou pregar. E diz a Bíblia que Paulo começou a falar do Deus desconhecido, o Deus que ninguém via, porque o Deus que eles pregavam era o Deus de Baais, era o Deus de pau, de barro, de madeira, né? E Paulo pegou o Deus desconhecido. E diz a Bíblia que a multidão que estava ouvindo os sábios, correram tudo para onde Paulo estava pregando. Essa é a voz desse lá. Eu vou ler aqui uma palavra, fica em Salmo 42, onde diz o seguinte: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Porque Deus sabia que a alma de Paulo bramava pelo povo. Deus sabia que Paulo tinha sede de almas. Aí colocou palavras sábias na boca de Paulo. Aí Paulo começou a pregar e a multidão chegou até Paulo. E aqueles que foram zombar de Paulo saíram de lá envergonhados. Aqui no versículo 2 fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aí Paulo já tinha sede. Quando é que eu vou entrar e me apresentar a esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso? Aí o povo começou a entender que Deus não é tão desconhecido assim. Porque Paulo usou a placa, mas também usou o nome de Deus. O Deus desconhecido, que até então ninguém nunca tinha visto Deus e ninguém viu, né? Então Deus sempre faz a estratégia para você alcançar uma alma, porque diz a Bíblia que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Às vezes você teme diante de uma cidade. Como eu tenho muita experiência de monte, lá de São Paulo tem um monte da Quentinha, e eu comecei a fazer campanha lá de orações, várias noites, vários dias, 10, 15 dias, 7 dias. Certo dia eu orando lá, meia-noite, e comecei a imaginar. Eu não vi. Aí eu coloquei a minha mão aqui, ó, e Deus me fez ver. Espiritualmente não é ver. São Paulo tem 12 milhões de habitantes ou mais, e o povo tudo na mão, da palma de Deus, como se estivesse na palma da minha mão. Então São Paulo é desse tamanho. As capitais do Brasil é desse tamanho diante de Deus. Nós que achamos difícil conquistar um bairro, mas para Deus nada é impossível. Você quer ver o tamanho de Deus? Suba num lugar sozinho e fale com Ele e ver o tamanho dele, a força que Ele tem espiritual. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia a dia, de dia e de noite, enquanto me dizem
constantemente, onde está o teu Deus? Aí imagine que aquele povo deve ter ficado assim, constantemente clamando, onde está o Deus que Paulo está pregando? Onde está o Deus desconhecido? Onde está o Deus que Paulo prega? Eu quero ouvir, mas enquanto eles pensavam isso, ardia dentro deles. E quando você prega, falava de Deus, arde dentro da gente. Paulo sentia o tremor de Deus. Paulo sentia o poder de Deus. Paulo sentia a vontade de pregar. E diz a Bíblia que multidões se converteram naquela praça onde foi chamado Paulo para ser zombado. Mas Deus é esse Deus que eu estou falando. O Deus desconhecido. Um sistema automatizado aciona a remoção dos materiais ferrosos acumulados na grade. Casa de Deus com voz de alegria, louvor com manifestação que festejava. A casa de Deus, quando o povo se reúne, chama-se casa de Deus. Com a manifestação de Deus sobre Paulo, festejava ali aquele local. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que me perturbas em mim? Eis e espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Às vezes você está abatido, aí pergunta, por que estás abatido, a minha alma? É normal, é lícito que a gente se abate às vezes. É lícito que você bate a cabeça. Não é lícito é você cair, tropeçar e ficar caído. Ruim é quando você cai e não aguenta levantar. Mas cair 10 vezes se levanta diante do poder de Deus. Então eu quero nessa manhã, esse é o programa A Voz de Deus em Seu Lar, é mais uma explosão de audiência. Eu me encontro aqui na terra sagrada, a terra de todos os santos da Bahia, né? Onde os compositores, Caetano Veloso e outros cantaram em verso a Bahia de todos os santos. Por que eles cantaram isso? Porque aqui tem vestificação de religiões e cada um tem a liberdade. É um país late de cultuar o que eles querem, o que eles pensam, o que eles acreditam. E até hoje, pela misericórdia de Deus, o Evangelho ainda é acreditado, ainda é o pedestral, onde é a chave, onde é a segurança, onde é a base de nós confiarmos no Senhor. Bem-aventurados aqueles filhos que criaram aos pés do Senhor. Eu digo com muito orgulho dos meus filhos. Não tem negócio de religião, não. A minha religião, sabe qual é? É amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Essa é a minha religião. Eu faço parte da Bahia de todos os santos, que o meu Deus é santo. E Deus lá no céu vai te chamar de santo. Santo, santo, santo do meu Pai. Entra aqui, santo, bendito do meu Pai. Coisa mais linda do mundo se chamar de santo. Essa é a voz de Deus em seu lar. Eu quero agradecer por uma irmã que solicitou ontem, sua mensagem de ontem, eu não consigo lembrar, que é muita gente, mas todos aqueles que ouviram essa palavra e achar que é de Deus, dê seu like, glorifique a Deus, que a gente não prega para o ar, a gente prega para pessoas, e pessoas que têm ouvido. E a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça, e ouça a palavra de Deus. Para você que é uma mãe solteira, que tem 3, 4 filhos, não tem domínio sobre mais, tenha medo, não tenha medo não. A única arma do covarde é o medo. Vá para frente, confie, entregue teus filhos ao Senhor. A minha mãe sempre fala que a mulher da fé calada, ela só vivia de oração, dia e noite. Vou até fazer um livro agora, eu falei ontem, vou fazer. A mulher da fé calada. Eu nunca vi a mulher semi-analfabeta, não tinha cultura, mas criou 13 filhos, todos cultos, todos indo para a casa do Senhor, mesmo que ele não fosse levar uma sua bem dada, mas isso serviu de lição para nós. Essa é a voz desse seu lar. Eu quero dar um beijão lá no céu da minha saudosa mãe, Judite Gomes de Oliveira, a minha referência, minha, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu quero abraçar todos esses irmãos meus
na presença do Senhor. Bom dia, família. Pastor Zelito, coragem e trabalho. Eu quero também abraçar minha irmã Margarete. Ela submeteu a pequena cirurgia simples, não, muito grande, né? Mas Deus foi fiel e foi com ela, está com ela. Essa é a voz de Deus, seu lar. É mais uma explosão de audiência. Pastor Zelito, coragem e trabalho. Vamos lá, vamos para frente. Se cair, levanta.